Nesta aula, nós vamos discutir alguns aspectos essenciais das rochas sedimentares ferríferas, grupo de grande importância das rochas intrabaciais. Os depósitos sedimentares e metasedimentares ferríferos são as maiores jazidas de ferro e as únicas exploráveis atualmente do ponto de vista econômico. Essas rochas são compostas por diversos minerais sedimentares de ferro, compreendendo óxidos e hidróxidos, como a hematita, Fe2O3, que comumente aparece nessas rochas de forma microcristalina e translúcida, cor vermelha característica, a magnetita, óxidos de ferro 2 e ferro 3, e portanto de condições parcialmente redutoras, a guetita, óxido hidróxido de ferro, que normalmente aparece de forma microacriptocristalina, formado no intemperismo e metaestável, e a limonita, na verdade, não um mineral, mas um grupo de mistura de hidróxidos criptocristalinos de ferro formados no intemperismo. Nós temos também silicatos de ferro, como a chamosita, uma clorita de ferro, com precursor de 7 ånstrons, bertierina ou outras verdinas. A glauconita, na verdade, é uma família de minerais com potássio, ferro 2 e ferro 3, com uma estrutura que vai desde uma estrutura esmectítica de 14 ånstrons para uma estrutura elíptica de 10 ånstrons, com teor de potássio aumentando com a diagênese. Um carbonato de ferro importante, a siderita, FeCO2, que forma concreções, massas e esferulitos. E dois sulfetos de ferro importantes, a pirita, microcristalina, formando framboides algumas vezes, e também cubos e maciça. E seu polimorfo, a marcacita, que geralmente é microcristalina ou radiada. Condições de pH, pressão de CO2, de concentração de enxofre controlam o equilíbrio entre esses diferentes minerais. As fontes de ferro para sua precipitação são o intemperismo continental, com formação tipicamente de hidróxidos transportados em suspensão junto com as argilas, e vulcanismo e hidrotermalismo associado ao magmatismo. Vemos aqui alguns diagramas mostrando os campos de equilíbrio de diferentes minerais de ferro. Nesse diagrama maior, nós temos EH versus pH, e nós vemos então que a magnetita é formada em condições de EH menos oxidante do que a hematita, e que ambas são formadas tipicamente em uma condição de pH mais alcalino. A hematita, no entanto, ocorre também em condições de pH ácido. A pirita é caracterizada tipicamente por condições redutoras mais para ácido que para alcalinas, e a siderita se forma então em condições mais alcalinas e redutoras. Nesse outro diagrama, nós temos a pressão de enxofre de um lado e o EH do outro, e nós vemos então a hematita em condições mais oxidantes, a siderita em condições mais redutoras e a magnetita em condições intermediárias, subóxicas. Em condições de maior disponibilidade de enxofre, nós temos a pirita em todas as condições de H até as relativamente oxidantes. Nesse outro diagrama, nós temos a pressão de CO2 de um lado e H do outro. Nós vemos então a condição para formar a siderita, maior disponibilidade de CO2, e condições de magnetita em menor disponibilidade de CO2. Hematita em condições mais oxidantes. Os tipos de depósitos característicos das rochas ferríferas sedimentares mudaram ao longo da evolução do planeta, desde que a composição da atmosfera e da própria hidrosfera mudou ao longo da história do planeta. Durante o pré-cambriano, nós temos formações estratificadas pré-cambrianas que não ocorrem mais durante o Proterozoico, durante o Fanerozoico.
Nós temos dois tipos de formações estratificadas pré-cambrianas, as chamadas de tipo Alguma, que são também conhecidas como Banded Iron Formation, ou BIFs, que são tipicamente arqueanas. Elas são caracterizadas por lentes de magnetita e de sulfetos associados com vulcânicas e com depósitos de água profunda, geralmente agora já metamorfizados como metapelitos do tipo Greenstone Belt. Exemplo, a série Rio das Velhas, do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Outro tipo de formação estratificada pré-cambriana se chama Superior, do Lago Superior, América do Norte, e são tipicamente proterozoicas. Ao contrário das do tipo Alguma, elas são caracterizadas por faces de plataforma rasa de grande extensão. Nós temos tipicamente nessas formações estratificações hematita Chert, originalmente formadas em forma criptocristalina, como jaspilito, e que com o metamorfismo se transformam em hematita xistos e tabiritos. E também intercalações hematita siderita. Exemplos, a série Minas, do quadrilátero ferrífero também. Já no Fanerozoico, nós temos a formação de outros tipos de depósitos, desde que as condições superficiais ambientais mudaram. Nós temos chamosita ulítica, também conhecido como ironstones, porque são os primeiros minérios de ferro a serem utilizados para a fabricação de armas e ferramentas de ferro, que são precipitados em ambientes transicionais, tipicamente estuários, deltas, a partir de um gel silicoso de ferro, segundo alguns autores. Esse gel cristaliza com bertierina, que é uma argila com estrutura de uma caulinita com 7 angstroms, ou outros tipos de argilominerais similares, também conhecidos por verdinas, que passam a chamosita, uma clorita de 14 angstroms de ferro, durante a diagênese. A formação inicial, principalmente na forma de ooides e de uma matriz genética microcristalina. Outro grupo de argilominerais de ferro são as glauconitas, com acumulações que são conhecidas pelo nome de greensands, que são depósitos característicos de plataforma marinha externa, de ambientes subóxicos, desde que esses minerais contêm tanto ferro 3 quanto ferro 2, e que nesse ambiente, então, estamos falando de uma lâmina d'água na faixa de mais ou menos 100 metros de profundidade, substituem qualquer material praticamente. Nós temos pellets argilosos substituídos, argilas detríticas, micas, bioclastos, substituídos por glauconita. Nós temos a passagem de uma estrutura originalmente esmectítica, mais hidratada, com água, para uma estrutura mais ilítica, com 10 angstroms, através da diagênese. Isso se dá por entrada de mais potássio e perda d'água já no próprio ambiente eodiagenético e depois prossegue durante o soterramento. Nós vemos aqui uma representação esquemática dos ambientes de formação, então, desses depósitos ferríferos, com a formação de bertierinas e outras verdinas em ambientes deltaicos ou estuarinos, onde nós temos entradas de ferro intempérico, como hidróxidos, e essas coisas podem passar, então, para cloritas, durante a diagênese, e exportação também do ferro para a margem externa da plataforma, em talude mais superior, na forma dos minerais glauconíticos. Parte do ferro dos minerais glauconíticos pode vir também do magmatismo e do termalismo associado nas dorsais meso-oceânicas. Mas grande parte desse ferro é utilizado para formar outro tipo de depósito, que são os nódulos de ferro-manganês. Também, como depósitos fanerozoicos, nós temos siderita, formado em ambientes continentais com baixa concentração de SO2 e a estagnação e condições redutoras, então, desde que a disponibilidade de sulfato ia favorecer a pirita. Nesses ambientes, então, pântanos com matéria orgânica tipicamente, nós temos formação de concreções associadas à matéria orgânica, muitas vezes na forma de esferulitos, agregados subradiados, e também nós temos formação de siderita substituindo a chamosita em deltas progradantes. Durante o Proterozoico superior e principalmente o Paleozoico inferior, nós temos faces de plataformas carbonáticas
bioclásticas e eolíticas substituídas por hematita. Esses depósitos não ocorrem mais atualmente, não se formam mais atualmente. Mais raramente nós temos hematita olítica formada pela substituição de chamosita ou de glauconita. Outra face de depósitos fanerozoicos ferríferos são os folheiros piritosos, que são folheiros negros marinhos, com abundante matéria orgânica, podem ser inclusive geradores de petróleo, onde a redução de sulfato por bactérias anaeróbicas promoveu a precipitação de pirita, tanto na forma framboidal quanto na forma microcristalina. Em ambientes continentais, nós temos crostas lateríticas, que são depósitos tipicamente intempéricos, residuais, de regiões tropicais úmidas, como no Brasil, bastante comum no Brasil essas crostas lateríticas. Mas raramente também ocorrem lateritas em pântanos temperados. Essencialmente como agregados de guetita e de hematita, então em forma de concreções e crostas. O último tipo de depósito fanerozoico ferrífero são os nódulos de ferro e manganês, precipitados em fundos oceânicos, geralmente nas proximidades de fontes hidrotermais das cadeias meso-oceânicas. Vamos observar alguns exemplos de rochas ferríferas sedimentares, começando por um jaspe, que na verdade é uma mistura de hematita e sílica laminada em microcristalinos. Essa rocha pode evoluir para um hematita xisto e tabirito no metamorfismo. Agora, nós vemos oóides feitos de chamosita, originalmente constituídos por bertierina, num arenito híbrido, que tem material siliciclástico e material argiloso ferrífero. A cimentação aqui é feita por siderita, que também substitui parcialmente os oóides. Outro ironstone, feito de óides de chamosita, cimentados por franjas de clorita. Agora nós temos um greensand, um depósito de glauconita, com pelóide de glauconita, e alguns desses são fonas ou acordeons de biotita que foi glauconitizada e expandida. Detalhe desses pelóides de glauconita mostra feições de contração devido à perda de água e tomada de potássio já na eodiagênese, com transformação então de uma estrutura mais ou menos mectítica para uma estrutura ilítica. Aqui nós vemos óides de hematita, num depósito que provavelmente é formado pela transformação, pela substituição de óides carbonáticos, de eolitos carbonáticos, por hematita. A leitura indicada sobre esse conteúdo de rochas ferríferas sedimentares é o capítulo correspondente do livro do Tucker, Sedimentary Iron Deposits. Nós vamos ver alguns exemplos dessas rochas na nossa aula prática correspondente. Obrigado.